Isso aconteceu nos meus 30 e poucos anos. Trabalhei em transporte como caminhoneiro no meu estado natal da Virgínia Ocidental. Às vezes, passávamos apenas um certo tempo na estrada, e isso se o trabalho estivesse disponível para nós. Metade do tempo, acabávamos fazendo o que queríamos com nosso tempo livre. No entanto, quando estávamos dirigindo, tínhamos cronogramas muito apertados e tínhamos que chegar aos nossos destinos de maneira oportuna. Embora possa parecer um trabalho tranquilo, às vezes era estressante dirigir por mais de 11 horas. Nos mais de 4 anos em que fui caminhoneiro, definitivamente tive algumas experiências estranhas na estrada. Isso variava desde pessoas estranhas ao entregar mercadorias até algumas pessoas na estrada que claramente estavam embriagadas. Em outras palavras, nada muito grave aconteceu em termos de perigo. No entanto, houve uma vez em que vi algo absolutamente inexplicável durante uma das minhas viagens. Se me lembro corretamente, era uma noite de terça-feira e eu estava fazendo minha rotina habitual de dirigir por 10 horas seguidas para transportar alguns itens para uma instalação. Eu estava dirigindo por uma estrada longa em algum lugar de Ohio, que atravessava o estado. A estrada em que eu estava era muito longa, com uma floresta dos dois lados. Eu geralmente faço turnos perto de áreas florestais, então não era incomum para mim dirigir por rotas assim. Surpreendentemente, estava tranquilo na estrada, sem outros veículos por perto, o que tornava a viagem relaxante. Eram cerca de 4 horas da manhã e eu estava na metade do caminho até o meu destino quando vi uma bola vermelha de borracha quicando na frente do meu caminhão, vinda da floresta. Naturalmente, pisei no freio enquanto gritava "Uá, droga", parando completamente o caminhão. Minha mente começou a correr sobre o que diabos eu acabará de ver e o que eu deveria fazer. Neste ponto, eu estava 99% certo de que havia uma criança brincando por aqui, e foi quando saí do caminhão para dar uma bronca na pessoa. Assim que saí, vi que a estrada estava completamente vazia. Aparentemente, eu era a única pessoa nesta estrada e não havia ninguém por perto que pudesse ter jogado aquela bola. No entanto, foi quando lembrei de onde a bola tinha sido jogada e onde eu estava. Eu sabia que alguém tinha que estar naquela floresta e definitivamente não ia ficar por ali para descobrir. Vale ressaltar que eu estava bem longe da cidade mais próxima, então não havia casas por quilômetros ao redor. Voltei para o caminhão e acelerei na estrada, com todas essas perguntas e cenários passando pela minha cabeça. Naquele momento, eu não tinha certeza se a pessoa que jogou aquela bola era uma criança ou se alguém tinha feito isso de propósito para me fazer sair e me atrair para uma armadilha. Essa situação ainda me arrepia quando penso nisso. Enquanto eu estava indo embora, jurei que vi uma figura emergir da linha das árvores e entrar na estrada. No entanto, eles não pareciam uma criança e definitivamente não eram algum animal. Porque estava tão escuro, não consegui ver suas características ou rosto, apenas uma silhueta alta e negra parada no meio da estrada. Resumindo, terminei meu turno naquela noite e contei para os meus colegas caminhoneiros. Alguns deles até me disseram que tiveram experiências semelhantes enquanto estavam na estrada. Tive algumas outras experiências estranhas, mas essa definitivamente leva o prêmio. Por alguma razão, essa história ainda fica comigo quando estou dirigindo, algo que parece não sair da minha cabeça até hoje. Sempre me pergunto como tudo teria acontecido se eu tivesse entrado naquela floresta para procurar alguém. Uma coisa é certa, e nunca mais peguei aquela rota na estrada. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu trabalhava como caminhoneiro para um contratante independente. Era um trabalho muito bem remunerado, onde eu ganhava o suficiente para sustentar financeiramente a mim mesmo e a minha família. Embora eu tivesse um bom salário e benefícios, havia momentos em que nós, caminhoneiros, tínhamos que lidar com situações que não queríamos. Muitas dessas situações envolviam pessoas rudes que você encontraria, horas constantes de direção e estresse. Para ser exato, isso aconteceu durante o inverno de 2018, por volta das 20 horas.
Eu havia sido designado para uma rota específica para entregar itens de fabricação para concessionárias de carros localizadas em áreas isoladas. Essas áreas incluíam cidades, distritos e pequenos povoados afastados das grandes cidades. Eram tipos de lugares localizados mais na parte rural do estado, que precisavam de suprimentos, o que era principalmente o que eu fazia na maior parte do tempo. Eu estava dirigindo pelas estradas, tentando ser extremamente cuidadoso, já que as estradas estavam escorregadias devido ao gelo, afinal, estava nevando bastante aqui. Eu não estava prestes a capotar durante a viagem. Percebi que o tanque estava quase vazio e que eventualmente eu precisaria abastecer. Felizmente, havia vários postos de caminhões ao longo dessas estradas, então não seria muito incômodo abastecer. Em cerca de 20 minutos, parei em um posto de caminhões, desci e comecei a abastecer. Cada caminhoneiro tinha um cartão de combustível fornecido pela empresa, que basicamente pagava pelo combustível. Enquanto esperava, vi um homem dando voltas ao redor de um pequeno prédio à minha esquerda. Ele estava andando de um lado para o outro, olhando para o céu com as mãos nos bolsos, sem dizer uma palavra. Olhando de volta, parecia o que alguém faria quando está pensando ou gerando ideias. Não pensei muito nisso e continuei mexendo no meu celular enquanto esperava o caminhão encher. Enquanto esperava, percebi pelo canto do olho que a pessoa parou e começou a se aproximar lentamente de mim. Ele não parecia em nada com outro caminhoneiro ou funcionário, mas sim alguém que você pensaria que é sem teto. Aquele posto estava praticamente no meio do nada, então não fazia sentido algum ele estar ali fora. Ele se aproximou de mim e me pediu dinheiro de maneira bastante exigente. Eu disse a ele que estava com pressa e que precisava voltar à estrada, esperando que ele entendesse a dica. No entanto, não pareceu funcionar, pois ele insistiu que eu lhe desse dinheiro. Sendo o cara legal que sou, entreguei a ele uma nota de $5, esperando que ele a pegasse e fosse embora. Felizmente, isso pareceu funcionar, pois ele entrou na loja e saiu com um maço de cigarros. Foi irritante, mas o caminhão estava quase pronto, e em breve eu poderia seguir viagem assim que estivesse cheio. Decidi pegar um café rápido na loja para me manter acordado. Quando saí, no entanto, o homem havia desaparecido, o que não me importou muito. Entrei no meu caminhão, saí do posto e voltei para a estrada. Diria que foi a partir desse momento que comecei a me sentir muito cansado, mesmo enquanto tomava o café. No entanto, a destinação estava a apenas 1 hora de distância, então pensei que chegaria lá a tempo. Avançando cerca de meia hora depois, eu ainda estava dirigindo, apenas querendo que meu turno terminasse, quando sinto uma mão fria agarrar meu rosto por trás. Isso me fez sair da estrada e cair na neve, de onde eventualmente consegui sair e puxar o mesmo homem que havia visto no posto de caminhões. Diria que a briga acabou em questão de segundos, comigo acertando vários golpes na cabeça dele. Ele se levantou, mas em vez de continuar lutando, simplesmente correu na direção oposta e desapareceu na neve. Aproveitei esse tempo para entrar no caminhão e acelerar na estrada, onde felizmente cheguei ao destino e chamei a polícia. O único problema era que a estrada em que eu estava era no meio do nada, então as chances de encontrá-lo novamente eram pequenas. Continuei minha carreira como caminhoneiro por mais 2 anos após isso e depois fui trabalhar em uma plataforma de petróleo. É seguro dizer que nunca mais vivi algo assim, mas pelo que sei, esses incidentes com caminhoneiros não são isolados. Ouvi várias histórias de caminhoneiros que fariam você não querer sair de casa. Enfim, essa é a minha história, e espero que você aprenda a estar atento ao seu entorno. Meu nome é Jim, e passei muito, e quero dizer muito, tempo na estrada como caminhoneiro. Desde a escola de caminhoneiros, tenho dirigido longas distâncias por horas todos os dias, e mesmo com benefícios, o salário não era dos melhores. Bem, pagava o suficiente para me sustentar financeiramente e sustentar minha esposa, mas o estresse estava insuportável. Ficar em um caminhão por horas seguidas realmente exigia sacrifícios.
De vez em quando, eu perdi eventos familiares como aniversários e até feriados, o que não era nada bom. Além disso, a América está desesperadamente precisando de caminhoneiros para acompanhar a demanda, o que tornava a situação ainda pior. Eu dirigia cerca de 12 horas por dia e não podíamos parar por nenhum motivo até chegar ao nosso destino. Needless to say, Ibarelli Red N Time with Family. Uma noite, eu estava fazendo minha rotina noturna de dirigir até um complexo de armazenamento para entregar produtos para grandes empresas varejistas como Target e Best Buy. Eu estava em algum lugar de uma área rural de Wisconsin, em uma estrada longa e vazia que se estendia pelo estado. Eram cerca de 6 da manhã e eu estava tomando meu café, tentando me manter acordado. Sendo um caminhoneiro em tempo integral, a cafeína era sua melhor amiga, se você não a tivesse, estava em apuros. Então, lá estava eu, dirigindo por essa estrada, tentando me manter acordado, quando vejo algo grande atravessar a estrada sob os faróis do meu caminhão. Eu grito um ó, enquanto praticamente piso nos freios, parando completamente. Nesse meio tempo, estou xingando para mim mesmo, pensando que acabei de atingir uma pessoa ou possivelmente um urso. Inicialmente, pensei que fosse uma pessoa, mas então me lembrei de que o que quer que fosse era enorme, 9 metros de altura, um corpo volumoso e o movimento de andar parecia anormal. Saí do caminhão com minha arma em mãos e fui até onde vi a criatura. Para minha surpresa, no entanto, não havia ninguém na estrada, ninguém andando, nenhum animal morto, nada. A única coisa que vi foram marcas fracas na estrada de quando pisei nos freios com força. Chamei por qualquer pessoa que pudesse estar por perto, mas não obtive resposta, exceto pelo som do vento aumentando e o motor do caminhão. Voltei para dentro e continuei minha rota, conseguindo terminá-la em algumas horas, mas não consegui tirar da mente o que havia acabado de ver na estrada. Mais tarde no mesmo dia, liguei para um dos meus colegas caminhoneiros e contei a ele sobre o que tinha visto na estrada. Acontece que ele tinha experiências semelhantes e que provavelmente era uma alucinação, dada a minha exaustão. Felizmente, eu tinha uma câmera que ficava ao lado do interior do caminhão e consegui capturar um breve segundo dessa criatura antes de ela sair do enquadramento. A foto estará na tela agora. Como você pode ver, a qualidade da câmera não é das melhores, mas provavelmente se deve à condensação no para-brisa, já que era uma estrada isolada com uma floresta de lados opostos. Havia uma boa chance de que fosse um animal. Minha única pergunta é que tipo de animal, com 9 metros de altura, anda sobre 2 pernas? Não sei se era uma pessoa, não sei se era o pé grande. Uma coisa que sei é que eu não estava imaginando isso. Tudo bem, então isso aconteceu comigo ontem à noite, eram por volta das 11h30 da noite. Essa rodovia estava em construção, com apenas uma faixa e 2 paredes de concreto dos 2 lados. Havia um caminhão na minha frente e eu não conseguia ver além dele. Estávamos a 100 km por hora e não havia veículos atrás de mim. Ele freia bruscamente e eu paro, não dei importância, pensei que outro veículo havia parado na frente dele. Continuamos seguindo e paramos novamente. Ainda não dei importância, pois não conseguia ver além dele. A estrada se alarga para 2 faixas, uma de tráfego e outra do acostamento. Eu vou para o acostamento para tentar ver além dele, mas não tem ninguém na frente dele. Volto para minha faixa e ele para de novo, achei isso estranho. Alguns minutos disso e ele começa a mudar entre as faixas. Ele para, eu paro. Nesse ponto, pego meu telefone e disco o número da polícia, mas não aperto o botão de ligar, pois o caminhão começa a se mover novamente. Agora, eu tenho um carro Volvo de corrida, então quando me deparo com uma situação de trânsito assim, parar e andar, coloco uma mão no volante e a outra nas marchas, pois troco as marchas manualmente. Coloco o meu telefone de lado para acelerar. Chegamos a 100 km por hora e eu pego o meu telefone, então ele freia bruscamente novamente, e meu telefone voa pelo carro. Eu ainda não tinha apertado para ligar, e meu telefone cai no assoalho em algum lugar.
Ele começa de novo, eu começo de novo, ele para novamente depois de alguns segundos e começa novamente, chegando a uns 50 quilômetros. Nesse ponto, eu penso que se houver um carro atrás de mim e ele me atingir por trás, eu vou parar debaixo desse caminhão na minha frente. Isso me assusta bastante. Agora, eu entendo que você deve estar se perguntando por que não o ultrapassei. Tentei várias vezes enquanto ele estava parado, mas ele imediatamente acelerava e mudava para a faixa em que eu estava tentando ultrapassar. Ele começa novamente, e eu também. Chegamos a 70 quilômetros. Ganho coragem para ultrapassá-lo e chego a meio caminho de sua traseira quando ele vira rapidamente para a direita, não devagar, mas bem rápido. Piso nos freios, mas não consigo diminuir a velocidade mais rápido. Se ele me atingir, vou bater na parede de concreto e sair voando. Estou tentando evitar isso. Estou a cerca de 1 centímetro de bater meu espelho retrovisor esquerdo, foi por pouco. Os pneus traseiros dele passam a poucos centímetros de mim. Graças a Deus não fui mais rápido e não cheguei mais perto da cabine. Se tivesse feito isso, não teria conseguido digitar isso. Tenho certeza de que o objetivo dele era me matar. Eu tinha 18 anos na época e acabará de começar a faculdade, morando fora do estado sozinha pela primeira vez. Tive uma vida bastante protegida. Também sou do sexo feminino, então meu primeiro semestre na faculdade fora do estado havia acabado de terminar, e eu estava a caminho de casa para o casamento do meu irmão. Eu estava a cerca de 1 hora de distância da minha residência atual, com um pouco mais de 3 horas de viagem pela frente. Tudo estava indo bem e eu estava apenas dirigindo no trânsito. Estava tudo tranquilo até eu checar o retrovisor. Havia um caminhão um pouco mais atrás, na faixa ao lado do meu carro. Eu conseguia ver os faróis dele no espelho do lado do passageiro. Olhei para cima, porque, embora fosse plena tarde e estivesse bem ensolarado, o sujeito estava piscando os faróis para mim. Tentei ignorar e presumir que ele só queria entrar na minha faixa, então tentei mudar de faixa. Ele continuou atrás de mim o tempo todo, não deixando outros carros entrarem entre nós. Ele continuava piscando os faróis e eu olhei para ele. Ele acenou e buzino. Isso foi um sinal de alerta, mas interpretei de forma errada. Pensei, será que ele está me sinalizando para parar? Espero que não tenha nada errado com o meu carro. A única razão pela qual pensei nisso é porque, na semana anterior, antes de sair, tinha furado um pneu e o consertei. Estava preocupada que o remendo tivesse saído e meu pneu estivesse furando enquanto eu viajava a 60 milhas por hora. Estava ficando preocupada com meu carro e planejei parar na próxima saída. Felizmente, ela apareceu rapidamente e havia um posto de gasolina com alguns clientes visíveis da rampa de saída. Fui até lá e parei em uma bomba de gasolina. Curiosamente, o caminhoneiro me seguiu da rodovia e entrou no mesmo estacionamento, mas estacionou em uma área designada para caminhões. Saí do carro pouco antes dele estacionar e andei ao redor do meu carro, fazendo uma rápida inspeção. Vi que ele estava saindo do caminhão e decidi comprar gasolina, mesmo que eu já tivesse enchido o tanque antes de sair. Enquanto passava meu cartão para pagar a gasolina, o caminhoneiro chegou ao meu carro. Por sorte, eu já estava bem assustada por ele ter me seguido na saída, então estava com o telefone na mão, com o 911 discado, para que eu só precisasse apertar o botão de chamada. Deixei a porta do motorista aberta e fiquei entre ela e a mangueira de gasolina. Fiquei alguns metros afastada da traseira do carro, com um espaço nos separando. A primeira coisa que ele me disse foi: "Você não é uma putitã?" Na minha cabeça, eu estava gritando, imaginando todas as possíveis formas de escapar em caso de emergência. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos ou início dos 40 e pesava cerca de 170 libras, enquanto eu tinha 125 libras, sem muita massa muscular ou gordura em mim. Eu não teria conseguido reagir muito bem. Agradeci a ele, e ele se ofereceu para pagar a gasolina, mas recusei, dizendo que meus pais me deram dinheiro.
Na verdade, eu estava preocupada que ele esperasse algo em troca se aceitasse a oferta. Ele me fez perguntas sobre de onde eu era, para onde estava indo, etc. Algo em minha cabeça me alertou para mentir, então foi o que fiz. Não contei a ele qual faculdade eu realmente frequentava, para onde eu realmente estava indo, o que estava fazendo. Minha gasolina terminou de encher depois de cerca de 1 minuto e, com isso, disse a ele adeus, entrei no meu carro e saí de lá. Continuei de olho nele enquanto ia embora, garantindo que ele não estivesse mais me seguindo, e ele não estava. Nunca o vi novamente. Não sei o que ele queria comigo naquele dia, se era apenas me dizer o quão atraente eu era ou se ele tinha algo muito pior planejado. Realmente me arrependo de não tê-lo denunciado à polícia. Desde esse incidente, sempre fiquei desconfiada de caminhoneiros.